Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o segundo trimestre de 2023, que é apresentado pela Vivo. A empresa reportou resultados muito positivos, com receita recorde, um aumento no EBITDA, aumento no lucro líquido, mais de 50%, só que ele ficou um pouco abaixo da média por causa das despesas financeiras, em decorrência da alta taxa de juros. Mas tudo isso a gente vai ver. Houve uma diminuição do CAPEX, ou seja, dos investimentos, porém esses investimentos foram direcionados. É o que a gente vai ver também. A dívida bruta cresceu, porém teve uma redução da dívida líquida, o que é bastante positivo, e nós vamos ver o que isso significa. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Esse vídeo foi feito com muito carinho para você, para te dar todas as informações da empresa, sobre o setor, resultados, números, tudo explicadinho, certinho. Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá. Dando um panorama geral sobre a empresa, nós temos o seguinte: a Vivo é uma das empresas mais estáveis da nossa bolsa. Ela tem pouca variação na sua receita, pouca variação nos custos e muito pouca variação no seu valor da cota nas negociações do mercado. Além disso, ela está inserida no mercado extremamente regulado pelo governo. A Anatel regula esse mercado, o que impede muito a entrada de novos concorrentes. A empresa, esse setor, em si, ele precisa de muitos investimentos e muita capilaridade pelo país, o que é mais um motivo para impedir a entrada de novos concorrentes. Além disso, um ponto muito positivo para o setor, ele tem uma previsibilidade de receita muito grande. Aconteça o que acontecer, você vai ter lá a sua assinatura de internet, você vai ter a sua assinatura lá do telefone celular. Então, isso promove uma previsibilidade de receita muito grande para a empresa, além do fato de ter muito pouco concorrente para a Vivo. Você tem TIM, Vivo, Oi, então não há muitas empresas que consigam bater de frente com a Vivo. Isso todo esse arcabouço fornece uma vantagem competitiva muito grande para a empresa. E isso precisa fazer parte da sua análise. Mas agora vamos aos números e como eles são segmentados. Vamos lá. Para analisar os números da empresa, vamos aqui no site do Valor em Dia. Vamos aqui em Vivo. Nessa parte você tem aqui contexto de mercado, tudo que você precisa saber sobre o mercado que a empresa está inserida. Você tem um relatório trimestral, todos os números que a gente vai falar em vídeo estão todos aqui. E aqui nós temos os dashboards, que facilita demais a sua análise. Mas vamos lá. O que nós temos aqui? A Vivo, ela segmenta a sua receita em atividade core e não core. Só que vamos focar aqui somente na receita core, ok? Ela segmenta aqui, receita do pós-pago, receita do pré-pago, esses são os serviços móveis, e FTTH, IPTV, FTTC são os serviços fixos que a empresa fornece. Nós vamos discriminar todos eles, ok? Não se preocupe. O que nós temos aqui é um crescimento da receita core e uma leve redução aqui, Nós temos 1,4 bi e no segundo trimestre 1,4 bi, uma estabilidade da receita do pré-pago e um aumento da receita do pós-pago. Isso daqui é bastante relevante. Com relação aos serviços em si que a empresa fornece, FTTH, IPTV, FTTC, o que isso tudo significa? FTTH são serviços de internet que saem direto da empresa, da Vivo, que vai para a sua casa, ela não passa por nenhum intermediário. Tá? FTTC é os serviços que nós conhecemos, que vai da empresa, ela passa por um intermediário, seja um poste, seja uma caixa de luz, e só depois vai para sua casa. E o IPTV são os serviços de TV no seu computador. Quando você conecta a internet no seu computador, você assina um pacote da Vivo, principalmente quando você tem TV Smart. Você consegue ter os acessos a todos os serviços, os canais da TV no seu computador, e isso são os serviços que a empresa fornece, ok? Então você tem aqui uma predominância de quase 90% das receitas core da empresa, que são as receitas que a empresa ela realmente se foca, e as receitas não core, a Vivo nem discrimina no seu DRE, então não farão parte da nossa análise. Com relação à receita líquida, custos e lucro líquido, vamos analisar. Como eu falei para vocês,
você tem uma estabilidade muito grande da receita. Tem algumas poucas quedas, mas via de regra é bastante estável. Isso não é à toa, tá? Porque quando você assina os pacotes, você assina o pacote de celular, TV, internet, você gera essa previsibilidade de receita para a empresa, ok? Então vamos analisar. Aqui você pode segmentar por datas. Eu vou selecionar aqui, ó, segundo trimestre de 2023, aperto Ctrl, segundo trimestre de 2022. Você vê que tudo foi alterado aqui. Com relação à receita, no segundo trimestre de 2023, nós temos uma receita de 12,7 bi. Se analisarmos no mesmo período do ano passado, nós temos uma receita de 11,8 bi. Eu fiz a continha aqui, dá um crescimento de 7,6% ao ano na receita. Isso é bastante coisa, principalmente dado ao alcance e à escala da empresa. E por que isso aconteceu? Como eu falei para você, ó, você tem um aumento do serviço móvel, principalmente aqui do pós-pago. O pré-pago teve uma leve queda, em detrimento aqui, ó, do pós-pago. Você teve um aumento relevante aqui. Você teve um aumento da receita do serviço de FTTH, mais uma vez, que é o serviço que sai da empresa, da Vivo, diretamente para a sua empresa ou casa, não passa por intermediários, por isso que houve um crescimento. Houve uma redução do FTTC, que é quando o serviço de internet passa por um intermediário, e uma estabilidade do IPTV, que são os serviços de TV no seu computador. Então aqui, ó, nesse intervalo de tempo, analisando nesse ano, né, um intervalo de um ano, você teve uma receita em média de 92% relacionada à receita core. Ou seja, a empresa ela realmente está focada nesse segmento. Os custos. Você teve uns custos no segundo trimestre de 2023 de 7,6 bi e no mesmo período do ano passado, 7,2 bi. Olhando a continha aqui, você teve um aumento de 5,4% nos custos. Só que você não pode analisar isso somente em números brutos. Você tem que analisar o peso dos custos na receita líquida. E isso houve uma queda de 1 ponto percentual. Então, vamos parar aqui. Você tem um aumento na receita e você tem um aumento nos custos. Só que mesmo você aumentando os custos, ele tem um peso menor na receita líquida. Isso é muito positivo, tá? Porque significa que a empresa está crescendo, a empresa está mais rentável. Aí, por causa disso, né, você tem um crescimento nos custos por causa do oferecimento de determinados serviços, mas esses custos ele tem um peso menor. Ou seja, isso quer dizer eficiência, pessoal. Isso é muito importante e muito positivo para a empresa. Mas vamos continuar. Vamos só tirar aqui. Aí volta ao normal. Analisando os custos que nós falamos, né? Ficou em 7,6 bi. E quando a gente... 7,6 bi, aqui fica bem mais didático, olha. É só entrar no site do Valor em Dia, www.valorendia.com.br, tá, pessoal? Isso daqui tudo está disponível para vocês. No segundo trimestre você tem 7,6 bi e quando você vai analisar o resultado anual, 7,2. E o peso custo como percentual da receita líquida, que é o peso dele. Antes ele tinha um percentual de 61,3%, agora ele tem um percentual de 60,1%. Então é praticamente aí 1 ponto percentual de diferença. E aqui nós temos a segmentação dos custos. Comercial e infraestrutura, a gente pode ver que é o que mais pesa no custo da empresa, né? Tem o maior peso. E com relação a custos separados como serviço e custos de operação, os custos de operação praticamente aí 70%. Continuando, a gente não falou que a empresa está mais eficiente? Então vamos para a eficiência operacional, EBITDA. No segundo trimestre de 2022, com o segundo trimestre de 2023, com o segundo trimestre de 2022. A comparação, pessoal, é sempre com o trimestre atual, o trimestre anterior e o trimestre atual e o intervalo de um ano, tá? Então é o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022. Aqui a gente pode analisar que teve um crescimento no EBITDA. O EBITDA em 23 ficou aproximadamente ali 5,5 bi, 5,1 bi, arredondando. Quando você analisa no segundo trimestre de 2022, estava 4,5 bi.
Isso aí é um crescimento de 11% no EBITDA. É bastante coisa, tá, pessoal? Quanto maior a empresa, mais difícil ela se torna para fazer a sua eficiência, para ser mais rentável, para crescer. Então, quanto maior é a escala da empresa, mais difícil é para você ter esse ganho de eficiência. Então, por isso que eu estou focando bastante nisso. Aqui você tem o gráfico dos dividendos, lucro líquido, proventos e payout. Tá? Só lembrando que payout é uma relação entre o que a empresa distribui e o seu lucro líquido. Você vê que nesse ano de 2023 o payout está em 34%, mas já teve muito maior. A empresa vai anunciar novas distribuições de dividendos. É uma empresa bastante rentável para o acionista. Tá? Balanço patrimonial, vamos voltar aqui, porque eu quero falar com vocês do lucro líquido, que é o que ficou faltando. Lucro líquido, que é essa setinha laranja aqui. O lucro líquido no segundo trimestre de 2023 ficou em 1,1 bi, versus o segundo trimestre de 2022, que ficou em 745 milhões. Então houve um aumento aí de praticamente 50% no lucro líquido. E por que isso aconteceu? Porque você teve um aumento da receita, embora você tivesse um aumento dos custos, eles representam menos na receita, você teve um ganho de eficiência operacional e, além disso, você teve uma redução das despesas financeiras decorrente da taxa de juros. Você tem a empresa, ela, assim como outras, ela também sofre com juros altos, porque todo o seu endividamento é atrelado a determinados indicadores. Quando você tem uma dívida atrelada ao CDI, o CDI ele segue praticamente a Selic. Se a Selic sobe, o CDI também sobe. O CDI subindo, a dívida líquida da empresa também sobe. Mas a gente vai falar em endividamento agora. Quer ver? Segura um pouquinho aí. EBITDA, você tem aqui o histórico das margens. A empresa ela tem uma margem muito boa, uma margem bruta, margem EBITDA, margem PIT, margem líquida. Falando de CAPEX e endividamento agora. Vamos ao CAPEX. O CAPEX no segundo trimestre de 2023 ficou em 2,35 bi, uma redução de 8,6%. O CAPEX nada mais é do que o investimento que a empresa está fazendo em diversos setores. Tá? Pode ser em expansão da fibra, expansão da internet, da TV. Então, de tudo que a empresa está fazendo para investir para sua expansão e melhoria dos seus processos. Só que a empresa ela teve uma redução do CAPEX, dos investimentos, só que esses valores eles foram direcionados para a ativação do 5G e para a expansão da fibra. Ou seja, a empresa ela reduziu um pouco os seus investimentos, mas esses investimentos eles estão direcionados para determinados setores que são mais importantes ao critério da empresa. Né? E eu acho que é o critério nosso também, né? A expansão do 5G e a expansão da fibra, a melhoria desses serviços é o que a gente tem mais atual aqui no Brasil. Com relação ao endividamento da empresa. O endividamento, a dívida bruta da empresa, ela cresceu 80%, um crescimento bastante relevante. E por que isso aconteceu? Ela emitiu debêntures, os debêntures é endividamento. A empresa ela pode captar dinheiro com empréstimos e banco, ela pode lançar mais ações no mercado ou ela pode emitir debêntures. Tá? O que for o critério, geralmente pegar empréstimo no banco é o mais caro. Então, ela prefere emitir debêntures e emitir novas ações no mercado também tem um custo, é bem mais difícil. A debêntures aqui, ao critério da empresa, foi mais vantajoso para ela. Mas isso fez com que o endividamento aumentasse 80%. Só que olha o que curioso aqui. Embora o endividamento bruto da empresa aumentasse nesse montante, a dívida líquida da empresa diminuiu. Ficou em 867 milhões, menos 37% em relação ao segundo trimestre de 2022. Então, aqui, o que eu quero que você pense aqui com relação à empresa. Ela emitiu debêntures, ela se endividou e o endividamento total da empresa ele aumentou. Só que, nós já falamos aqui algumas vezes, o que é a dívida líquida? Ele é a dívida bruta menos o caixa, o que sobra é a dívida líquida. Ou seja, o que aconteceu? A empresa aumentou o seu endividamento, só que ela reforçou também o seu caixa.
o que fez com que a dívida líquida caísse, embora o endividamento bruto aumentasse. Tá? Isso aqui é muito importante vocês entenderem. Não é porque, como nós falamos no começo do vídeo, a Vivo está num setor muito estável, ela tem previsibilidade de receita, ela tem concessões, o mercado é regulado, tem poucos concorrentes, ela pode se dar o luxo de ter um endividamento maior, ela pode se dar o luxo de emitir dívidas, ela pode se dar o luxo de fazer coisas que determinados setores não podem, como por exemplo varejo. Você tem uma margem muito pequena e você tem muitos concorrentes. Aqui a empresa ela se endividou ela reforçou o caixa e ainda fez aquisições. Ela fez aquisições da Vitaite e da Vale Saúde. Ou seja, ela se endividou, emitiu debêntures e fez aquisições e investimentos em determinados setores. Isso aqui, esse contexto geral, é importante que vocês entendam para vocês formarem o seu convencimento se vocês investem ou não na empresa. Se vocês estão procurando empresas estáveis, se vocês estão procurando empresas com previsibilidade de resultados, com receitas incluídas em bons setores, a Vivo ela pode ser uma boa, até porque ela apresenta um risco para sua carteira muito baixo. Ela seria uma ação mais defensiva contra a volatilidade do mercado. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. A intenção aqui era dar um panorama geral sobre os resultados trimestrais da empresa. Eu pretendo fazer isso com outras empresas que estão aqui no site do Valor em Dia. E eu sinceramente espero que vocês gostem, que seja proveitoso para vocês, porque às vezes ler o resultado não é o suficiente, principalmente para quem está entrando no mercado. Então a ideia aqui era simplesmente dar esse panorama geral, e das próximas eu também vou fazer esse vídeo, mas já facilita a caminhada um pouco de vocês, ok? Mais uma vez, se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Tudo que eu falei aqui está no site do Valor em Dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. O que vocês tiverem de dúvida com relação à empresa, tem outras informações lá que eu não trouxe aqui nesse vídeo para não ficar muito grande. Vocês, se tiverem dúvida, podem me mandar mensagem que eu vou responder cada uma delas. Ok? Então, um grande abraço.